Artigo 175, em caso de não liberação, agora no artigo 175, eu quero que vocês destaquem não liberação. O que acontece? O adolescente, que é maior de 12 anos completos para cima, o adolescente cometeu ato infracional, ele está apreendido, né? E nesse caso do artigo 175, ele não foi liberado. O que vai acontecer? A autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Não confundam. Não confundam o artigo 172, 171, 172 com o artigo 175. São coisas completamente diferentes. E para quem estudar superficialmente, sem raciocinar, só lê. Ah, eu li porque eu leio rápido. Eu li o ECA já 3 vezes. Tá, beleza, e aí? Você só leu, mas você sabe o que você leu? Sabe interpretar o que você leu? Artigo 175 está dizendo que em caso de não liberação do adolescente, porque a regra é a liberação. Se ele está apreendido, a localização dele, né, será comunicada aos pais. Os pais comparecendo, em regra, o adolescente é liberado mediante termo de compromisso em comparecimento perante a autoridade judiciária. Diz aqui o artigo 174, a apresentação ao representante do Ministério Público. Agora, ele não foi liberado. Por que ele não foi liberado? Porque o artigo 174, ele diz pra gente que a gravidade do ato, a repercussão social ou a manutenção da ordem pública não aconselhou a liberação dele. Então, se ele está internado, não foi liberado, o que eu faço? Eu vou para o artigo 175. A autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público. E o que ele vai levar? Vamos destacar, porque a palavra-chave aqui pode ser encaminhará. E o que ele vai encaminhar, tá? Ele vai encaminhar cópia do auto de apreensão e boletim de ocorrência. Como que o seu avaliador te pega? Ele troca auto de apreensão em flagrante e ele troca boletim de ocorrência por outros documentos, outros termos. Eles podem dizer, por exemplo, no artigo 174, para confundir, que a autoridade policial encaminhará o quê? Cópia da certidão de nascimento e cópia do boletim de ocorrência. Você pode pensar, tem lógica, ele precisa ser identificado, mas não é isso que está no ECA, ok? Então vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção nesses detalhes e raciocinar bonitinho para a gente não cair em pegadinha. Eu tenho 2 dicas. A primeira dica é sobre ato infracional e a segunda é sobre acolhimento institucional, porque eu tenho para mim que acolhimento institucional é um assunto tão sério, né, tão sério, tão complexo e tão mal interpretado por conselheiros, pela rede de proteção, que talvez seja interessante o seu avaliador cobrar. Vamos finalizar aqui a leitura dos parágrafos, tá, do artigo 175. Parágrafo primeiro. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Nas nossas aulas gravadas, eu sempre falo para vocês que quando tem prazo, o que a gente faz? A gente destaca. Por quê? Como eu elaboro prova também, eu gosto sempre de pegar os prazos e trocar e brincar, porque fica muito fácil de fazer uma questão só trocando o prazo, e eu vou fazer o quê? Eu vou testar o meu candidato, né, que está resolvendo a prova, eu vou testar os conhecimentos, a atenção dele. Então, é muito interessante vocês grifarem a questão de prazo, tá? Então, o que está acontecendo aqui no parágrafo primeiro? O adolescente foi apreendido, tá? Por algum motivo ali, ele não foi liberado, tá? E ele ficou o quê? Ele foi encaminhado ao Ministério Público junto com cópia da apreensão, do auto de apreensão ou com boletim de ocorrência. Ok. Aí eu não posso apresentar ele imediatamente para o MP, para o Ministério Público. O que acontece com esse adolescente, tá? Ele é encaminhado, aí a gente vai pegar aquela canetinha de destaque de palavras que podem cair na prova, né, com frases importantes, e você vai colocar assim, o adolescente ele será encaminhado à entidade de atendimento. Tá? E a entidade de atendimento tem que apresentar o adolescente dentro de 24 horas para o representante do Ministério Público. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver a entidade de atendimento, a apreensão far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependências separadas destinadas a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Então, o parágrafo 2º está dizendo assim, olha, ele será encaminhado para a entidade, né, entidade específica, tá? Agora, se não tiver no seu município ou na prova,
que vai acontecer? Ele ficará em repartição policial em local separado de pessoas maiores de 18 anos e também deverá a autoridade policial encaminhar o adolescente no mesmo prazo do parágrafo anterior, ou seja, 24 horas. Entenderam? Então, assim, é muitíssimo importante estudar ato infracional. Se vocês querem dicas para passar, eu dou essa dica para vocês. Eu poderia continuar aqui os estudos com vocês, vou ler mais 3 artigos de ato infracional e a gente vai pular para as outras etapas da nossa aula, que eu não quero uma aula muito extensa, mas nós estamos fingindo que nós estamos, assim, pessoalmente perto, né, pessoalmente, em conjunto. Então, eu vou ler com vocês agora o artigo 176. Sendo o adolescente liberado, agora nós estamos falando de liberação. Então, palavrinha importante. O adolescente foi liberado. Vai imaginar na sua cabecinha o adolescente sendo liberado, tá? A autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência. Então, é uma situação diferente agora. O adolescente foi apreendido por prática de ato infracional e ele foi liberado. Por que ele foi liberado? Porque no artigo 174, os pais compareceram e ele foi liberado. Ele sendo liberado, a autoridade policial encaminha ao representante do Ministério Público cópia do quê? Do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Pega no seu caderno e fica escrevendo assim, auto de apreensão, auto de apreensão, auto de apreensão, até você decorar essa palavra, entendeu? Para que você não caia na pegadinha de errar o que vai ser encaminhado, ok? Artigo 177. Se afastada a hipótese do flagrante, houver indícios de participação do adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Simples, é só ler mesmo, leu, decorou, acabou. Artigo 178. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido. Agora, o artigo 178, gente, importante. Pega a canetinha de artigos importantes para cair na prova de vocês. Por quê? Nós vamos falar aqui da forma de transportar o adolescente apreendido. Sabe o camburão? Sabe aqui, aquela parte de trás do camburão? Por um acaso, na cidade de vocês, vocês já viram um adolescente sendo apreendido e colocado em camburão? Isso é abuso. O ECA não permite. E quantas vezes conselheiros veem essa situação e fica por isso mesmo? A Cida está perguntando quais seriam essas entidades. São as entidades, né, você vai chegar nesse módulo já, a gente estudou ela, são entidades específicas, né, de cumprimento de medidas socioeducativas. São entidades de internação, que exercem um programa de internação. Entidades que exercem atividade de medida socioeducativa e internação, ok? São entidades específicas. Inclusive, falando nisso, tem um artigo muito importante, que eu não lembro agora de cor, que diz que o adolescente que cometeu ato infracional, ele não pode ir para a mesma entidade que tem a natureza de acolhimento institucional. Temos entidades com natureza de medida socioeducativa e temos entidades com natureza de acolhimento institucional. Então, as crianças que estão, os adolescentes que estão acolhidos institucionalmente, não podem compartilhar o mesmo espaço de adolescentes que tenham cometido ato infracional. Não é colocado junto, tá bom? Então, é o seguinte, artigo 178, lê ele porque ele é muito importante para a sua prova também. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que implique risco de sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade. Ou seja, quando você, conselheiro, isso é na vida real, esquece a prova, você já tomou posse. Por mim, vocês já são conselheiros, tá bom? O que acontece? Vocês estão atendendo. E aí, de repente, é uma situação que por acaso você está lá, e você vê o policial algemando e colocando o adolescente lá na parte traseira do camburão, que é compartimento fechado, você, como conselheiro, tem a obrigação de falar, não, de acordo com o ECA, artigo 178, eu te aconselho, policial militar, você não vai usar da força, você não vai intervir de uma forma agressiva, mas você vai aconselhar. Tenho certeza que o policial militar vai disputar, porque ninguém é bobo, todo mundo sabe que é uma situação complicada lidar com a questão de adolescentes, e vai levar esse adolescente no banco traseiro do carro em algum outro local, eu não sei, mas ali atrás não pode ser, ok? E esse artigo é muito importante para sua prova também, quem sabe não cai
uma questão aberta sobre isso e agora você já sabe responder. Artigo 179. Apresentado o adolescente ou representante do Ministério Público no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, do boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com a informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à oitiva do adolescente e, sendo possível, de seus pais ou responsáveis, vítimas e testemunhas. Está dizendo o quê? O representante do Ministério Público ou recebeu os autos, né, o auto de apreensão, o boletim, ou ele está ali com o adolescente em flagrância, foi encaminhado, seja pela entidade, seja pela autoridade policial, ou ele compareceu nos termos do compromisso que ele assinou, do termo de compromisso, o que o MP vai fazer? Vai ouvir o adolescente, vai ouvir as testemunhas, os pais, enfim, tá? Parágrafo único do artigo 179. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso de forças da Polícia Civil Militar. O parágrafo único está dizendo o seguinte: lá atrás, no artigo que nós estudamos, não fala que o adolescente pode ser liberado se os pais comparecerem? Artigo 174. O adolescente poderá ser liberado no comparecimento dos pais. Aí o que acontece? Os pais, eles não assinam termo de comparecimento. Aí o que acontece? Os pais têm a obrigação de encaminhar esse adolescente nos termos do parágrafo único do artigo 179. Então, no artigo 179, parágrafo único, você vai lá e vai escrever artigo 174. Você vai escrever artigo 174, tá vendo aqui, ó? Isso é um 1714. Pelo menos eu acho que é. E aí vocês vão colocar no parágrafo único, porque se não comparecer de acordo com o termo, o Ministério Público pode pedir o concurso da Polícia Civil e Militar para ir buscar e levar esse adolescente, ok? Vamos encerrar aqui a questão do ato infracional, tá? Ato infracional. E agora eu vou para o meu grupo dos meus alunos. Vamos ver o que tem de pergunta aqui dentro. Temos muitas opções para o concurso do Conselho Tutelar 2023. São 4 cursos. O primeiro com previsão de lançamento na primeira quinzena de fevereiro, agora de 2023, e chama-se Inscrição Certa. É para acompanhar mesmo o candidato ali do primeiro momento da publicação do edital até a efetivação da inscrição. E, inclusive, em caso de indeferimento dessa inscrição, nós já estamos deixando alguns modelos e fundamentações de recurso, até mesmo o básico de conhecer um pouco do Conselho Tutelar, inclusive já servindo como matéria de prova. Então, a pessoa se prepara para a inscrição e já estuda para a prova ao mesmo tempo. Segunda e terceira opção são os cursos preparatórios para as provas escritas. O curso pode ser para questões objetivas ou pode ser para questões discursivas e redação, e o curso está perfeito, completíssimo. O aluno recebe acesso a um portal do aluno que tem as aulas gravadas, o material de apoio, atividades e prova. Os meus alunos se sentirão seguros e isso explica e justifica a quantidade de alunos meus nos concursos passados que tiraram as maiores notas de suas cidades. A quarta opção é a mentoria para a campanha eleitoral, que nós sabemos que precisa ser feita dentro das regras do edital. Também é necessário a elaboração de discursos, estratégias de campanha, cronograma de campanha. Isso tudo você encontrará na mentoria do meu curso. O que mais eu tenho de novidade? Ex-aluno tem desconto. Preste atenção nos lançamentos, que todos os meus cursos terão preços diferenciados na semana do lançamento, então não perca, garanta sua vaga. E falando em vagas, são vagas limitadas, porque quem já foi meu aluno sabe que eu mantenho contato e assessoro todos os meus alunos, tiro as dúvidas, marco reuniões virtuais com todos os meus alunos em todo o Brasil. Então aproveita, garanta sua vaga, saia na frente. Pega essa vaga para você, mude a sua vida e tome posse no cargo de conselheiro tutelar em janeiro de 2024. Um grande abraço.